Eu tenho uma opinião, talvez seja impopular nesse momento. Também não sei, né? Depois que os brasileiros jogaram. E eu compartilhei essa opinião lá no grupo de WhatsApp dos membros aqui do canal do Leandro Dias. Rolou, algumas pessoas concordaram, outras não. Eu acho que o debate é do jogo. Mas nós aqui no Brasil, a gente se precipitou, se emocionou demais com os empates do Palmeiras com o Porto, do Fluminense com o Borussia, com a vitória do Flamengo sobre o Chelsea, com a vitória do Botafogo sobre o PSG. E a gente, aquela coisa do brasileiro, né? Sempre imediatista, sempre olhando para o resultado, para querer cravar qualquer coisa. Eu vi assim, impropérios nas redes sociais, absurdo, do tipo, o futebol europeu não é isso tudo, o nível do Brasil para a Europa não é tão abissal como a gente imaginava, assim. São comentários de pessoas que viram os jogos e se emocionaram. Não é gente que analisa futebol, que vê jogos. Quem vê os jogos dos europeus, quem vê os jogos dos brasileiros, sabe que a diferença continua sendo muito grande. E aí plantaram uma outra narrativa. Então, o segundo escalão da Europa, ele não é tão diferente assim do Brasil. Mas eu também acho que não é. Não acho que o Benfica é tão melhor assim do que os times brasileiros, os principais, né? Um dos principais aí, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, são as equipes hoje as mais fortes tecnicamente. Mas ainda são superiores, gente. E, cara, eu vi desses jogos todos, eu devo ter perdido 3 ou 4 jogos nessa fase. Cara, o nível. Isso não é pachequismo, isso não é pachequismo, não. Isso não é viralatismo, isso não isso não significa que eu estou desmerecendo o rendimento dos brasileiros contra o europeu. Isso é apenas encarar uma realidade. E a minha realidade, né? A minha opinião. Os europeus, a maioria deles, não pisaram fundo no acelerador, cara. Por uma série de razões, gente. Antes de começar o Mundial, entraram na justiça para que a competição não saísse do papel. Os europeus não queriam que a competição acontecesse. Eles não queriam. Eles foram, entre aspas, quase que obrigados a disputar esse Mundial. A premiação foi foda, continua sendo excelente, mas não queriam. E muito por conta dos jogadores. Os jogadores europeus não vão ter férias, gente. Então eles ficaram putos mesmo. Uma competição nova para jogar com um monte de sul-americano, aí tem xenofobia, preconceito, que a gente sabe que existe. Né? Essa ignorância que eles têm com tudo que é não europeu. Mas é verdade que a maioria dos europeus não jogaram tudo que sabem. E por isso que eu digo que eu estou curioso para vê-los no mata-mata. Vão apertar fundo o acelerador? Se apertar, não tem chance, gente. Se Bayern de Munique, PSG, Real Madrid, Manchester City, a própria Juventus, que para mim está um pouco abaixo, a Inter de Milão, se jogar o que sabe, se outros fatores como expulsão, muito calor, enfim, gol cagado, que tudo isso faz parte do futebol imponderável está ali quase que o tempo todo, vão passar o carro, pô. Eu não falo isso como de merecimento. Não, pô, eles têm mais dinheiro, eles contratam quem eles quiserem, são seleções. Isso não tira o mérito dos brasileiros, que fizeram grandes jogos contra os europeus. Mas tira os jogos contra os europeus. Vamos pegar o Palmeiras. Palmeiras, vocês viram o Palmeiras e o Ali? Eu vi. Um primeiro tempo difícil, cara. No segundo sai um gol ali, um gol contra. Aí depois o jogo fica mais fácil pro Palmeiras. Vocês viram o Palmeiras e Inter Miami, gente? O Palmeiras tomou um gol do Suárez, tem 38 anos e não tem joelho. O cara passou como quis. Conseguiram o empate porque o time americano limitadíssimo, né, gente? É o Messi mais nada. Vamos pro Botafogo. Fez um jogaço, uma aula tática contra o PSG. Foi foda. E o primeiro jogo contra o Seattle, vocês viram? O Seattle foi melhor no jogo. Eu vi o jogo. Foi um 2-1 mentiroso. Botafogo faz 2-0 sem jogar bulhufas. O Seattle faz o primeiro gol, se tivesse mais tempo, poderia ter empatado. E Botafogo e Atlético de Madrid. Botafogo teve alguns pequenos contra-ataques, mas jogou também com o regulamento debaixo do braço. Perdeu o jogo. Poderia ter perdido demais e o Atlético de Madrid não fez um grande jogo. Teve um lance de letra do Griezmann, teve outras finalizações que o John pegou, foi 1-0. Flamengo.
Flamengo e Esperança. Esperança é um time muito fraco. O Flamengo ganhou sem fazer força. 2-0 tranquilo. Não fez um grande jogo, mas também não jogou mal, um jogo tranquilo. Contra o Chelsea, jogaço. Jogou muito bem. 3-1 merecido. E agora contra o Los Angeles? Ah, tá bom, poupou alguns atletas. Fez um jogo igual ali. Fluminense. Grande jogo com o Borussia. A derrota não veio, a vitória não veio por detalhe. E contra o Sun, que a gente toma 2 gols, acaba ganhando 2 gols de presente, porque o time é fraco, e hoje empata com uma Mamelodi. Então, percebam, os grandes jogos brasileiros foram contra os europeus quando eles igualaram na competitividade e até superaram, estavam concentrados o tempo todo. Eu fiz aquela brincadeira, né, que os times brasileiros são os cavaleiros de bronze, lá dos Cavaleiros Zodíaco. Então, eles elevaram ao 7º sentido para chegar ao nível dos Cavaleiros de Ouro, que são os europeus. Mas contra os outros, que são do mesmo nível inferior, os times brasileiros foram mal, cara. Fizeram jogos ali no máximo ok. E eu tive que ler em rede social que não, a distância não é tão grande, pelo amor de Deus. Se é gente que quer lacrar, ou gente que não vê futebol, ou que quer lacrar, ganhar like fácil, superchat, porque assim, as pessoas não veem jogos. O nível continua muito grande, a diferença é grande sim entre as principais forças europeias e as principais forças brasileiras. Isso não é demérito nosso. Isso é isso aqui, grana. Eles têm dinheiro para contratar quem eles querem, a gente não. Então, eu queria só fazer essa consideração aqui. Tá aqui o Kleber mais uma vez, que eu já agradeço. Eles não queriam, mas depois das porradas mudaram. Será? Vamos ver agora no mata-mata. Eu continuo achando, cara, se jogar o que sabe, não tem chance, pô. E aí, paciência também. Se a Inter for a Inter da Champions League, exceto a final, não dá para o Fluminense, pô. A gente pode se classificar? Pode. Futebol. Futebol permite. Mas, sim, se o Fluminense jogar 10 vezes contra a Inter, vai perder 9. O Palmeiras, se jogar com o PSG, o Flamengo com o Bayern de Munique, os caras contratam quem eles querem, pô. Lucas Santos, o Mundial ainda não deu lição que essas previsões são coisas de maluco. O Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense, ganha do Palmeiras 2 vezes e empata com Mamelodi e Borussia. O jogo é jogado. É verdade, o jogo é jogado. Mas na maior parte dos jogos, meu amigo Luca, vai ganhar quem é melhor. O imponderável está presente muitas vezes. Até porque se não tivesse, a gente não veria o Fluminense disputando as oitavas. Olha o Palmeiras. Olha o Palmeiras, gente. Quase que fica fora. Palmeiras ia se classificando com uma derrota. Palmeiras se classificou em primeiro com 5 pontos. Palmeiras se classificou num grupo que ganhou 1. Tá aqui o Marcelo Oliveira. Cite 10 times da Europa que seriam superiores. Essa teoria são só para os principais. O restante dá para encarar com os melhores. Mas, Marcelo, os melhores são mais ou menos 10 times, né? Vamos lá. Já que você fez o desafio, eu vou tentar. Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, PSG. Me ajudem, galera. Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Eu botaria o Manchester United nessa aí também. Não é o Manchester, mas ainda botaria. Juventus, Inter, Manchester City, falei? O que mais? Acho que é isso. Talvez não chegue a 10 mesmo. Mas tá aí, é um grupo seleto de 7, 8. São realmente muito melhores. E o restante? O restante pode competir. Mas eu tô falando de ganhar. E eu tô mostrando que assim, o nível de atuação dos brasileiros contra os europeus foram muito acima do que os brasileiros demonstram. Acabei de citar aqui todos os jogos dos times brasileiros. Eles não conseguiram repetir a mesma atuação, o mesmo grau de concentração, o futebol bonito, vistoso, com a marcação forte. O Botafogo não repetiu contra o Seattle, não repetiu contra o Atlético de Madrid. O Flamengo não repetiu contra o Esperance e contra o Los Angeles. O Fluminense não repetiu contra o Mamelodi e o Sun. E o Palmeiras com o Al-Ahly e Inter Miami. Então, o que eles fizeram para mim foi uma grata surpresa. Eu elogiei pra caramba aqui porque eu estou fazendo análise dos times brasileiros nesse Mundial.
E vou continuar fazendo. Ainda bem, né? Os 4 passaram. Bom pro meu trabalho. Mas eles conseguiram algo que é muito difícil, que é igualar na competitividade. E esse Chelsea é melhor do que o Flamengo? Se não é melhor, é igual, cara. E jogando ali no nível de competitividade igual, acho que faz jogo duro. E o Porto? O Porto é bem fraco, né, gente? O Borussia? O Borussia é muito bom. Não é alto escalão, mas é muito bom. O Fluminense conseguiu um grande feito. E o Botafogo, para mim, foi o maior de todos, né? Pegou o atual campeão europeu e eu vi o jogo. Eu vi o jogo. O PSG teve muita dificuldade, mas, de novo, não é demérito ao Botafogo. Assim, falei, assim, uma grande partida. O torcedor do Botafogo tem que ficar orgulhoso com aquela atuação, não só com a vitória. A vitória é a cereja do bolo, mas foi uma grande atuação tática. Mas eu vi o jogo, cara. Aí vocês podem discordar à vontade, mas eu não vi eu vi vários jogos do PSG, pô. Não apertaram fundo no acelerador. Eu vi, pô. Ninguém precisa falar. Você acha que apertou, tudo bem, respeito, mas eu não vi isso. Tá aqui o Kleber mais uma vez. Leandro, tirando o Bayern, PSG, Real e City, os demais sofreriam na Libertadores e no Brasileiro. Ah, não acho não, cara. Talvez sofressem por conta de gramado, clima, não estão acostumados, né? Mas tecnicamente, não concordo não. Matheus Carmo, concordo 100% contigo, Leandro. Por exemplo, PSG e Botafogo eu estava assistindo com a minha esposa e até ela ficou espantada como os franceses estavam com o freio de mão puxado. Claro que estava, pô. Pô, gente, se vocês vissem os jogos, para quem vê, né? E muitos aqui acredito que vêm. Pô, pega os jogos do PSG na Champions. O nível de concentração, intensidade, vontade. E pega o jogo com o Botafogo, pô. Muito diferente. Lucas Carneiro, um abraço, irmão. Chelsea, Juventus, Inter e Borussia estão bem abaixo do primeiro escalão. É verdade. Os bons brasileiros no seu melhor dia. Ah, você falou bem, Lucas. No seu melhor dia, dá jogo. Chelsea tem Palmer, Enzo, Caicedo e Pedro Neto de grandes jogadores. O resto é médio para bom. Você falou, usou bem. No melhor dia. E eu acho que os 4 estiveram nos seus melhores dias contra esses europeus. E por isso que a gente fez. A gente, que eu falo, os brasileiros, a gente fez grandes jogos. Mas é isso, tem que, mesmo contra o segundo, terceiro escalão da Europa, tem que se superar. Tem que se superar. Luciano Mendonça, os times europeus não são de europeus, são times formados pelos melhores jogadores da África, da Ásia, das Américas e até da Oceania. Sem limite para os extracomunitários, o dinheiro compra tudo. É isso, no final das contas é isso.